A guerra entre Elon Musk e Alexandre de Moraes esquentou num nível que sobrou até pro Lula. Pois é, o petismo entrou na jogada, o governo federal suspendeu o contrato que tinha com a Starlink, que é uma rede de satélites que fornece internet, que é tocada pelo Elon Musk, que é uma das muitas empresas do Elon Musk. O governo tirou o contrato de maneira absolutamente estúpida como retaliação a uma briga que envolve Elon Musk e o STF, mostrando naturalmente o vínculo que a gente tem entre o governo federal e esse mesmo STF, tá? E o Elon Musk retrucou, mas a retrucada foi tão pesada que o jogo começou a se alterar, tá? Vamos entender tudo o que tá rolando, vamos entender a posição do Bolsonaro nessa história e, novamente, o porquê o Elon Musk vem jogando um jogo que está sendo muito difícil para seus adversários. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, deixa eu avisar pra vocês, isso aqui não é nem a revista, aqui é a capa da revista que chegou da gráfica pra eu aprovar, tá? Basicamente, a próxima Valete é sobre Elon Musk. Sim, nós temos poderes mentais sensacionais e prevemos tudo isso, tá? E sim, é uma revista especial, a Valete costuma ter 64 páginas, essa aqui vai ter quase 80 páginas, porque tem matérias, inclusive, sobre essa treta, nós aprofundamos demais o que tá acontecendo. E aí, entra no clube, minha dica, entra no clube, quem entrar no clube vai receber essa Valete. E você fala, não, eu já quero assinar a revista, tá vendo esse link aqui, o Novos Valores? Pô, olha só, entra no link e você vai ser um assinante da Valete. Valete é a única revista de direita que existe no Brasil, é a maior publicação intelectual de política e cultura do Brasil e nós temos uma escolha a fazer. Ou a gente investe na cabeça, ou vamos continuar sendo burro. O que você vai fazer? Vai ficar do nosso lado? Bora, vem pra Valete. Vamos lá, a guerra aumentou e nós vamos falar sobre os contornos dessa guerra, tá? Porque ontem, assim, o Elon Musk saiu com a metralhadora atirando pra todos os lados, tá? Num dos seus posts principais, ele avisa que o Alexandre de Moraes carrega o Lula numa coleirinha, dando a entender que o Lula deve, vamos dizer assim, a sua presidência da República ao Alexandre de Moraes. Na prática, ele tá dando a entender mesmo que, assim, que o Lula foi solto e tornou-se elegível por conta do Alexandre de Moraes, tá? E que aí, enfim, há uma troca de favores muito específica que obriga o Lula a ter que obedecer ele. Porque o Elon Musk não deve ter entendido exatamente o porquê que o governo federal do Brasil foi em socorro do Alexandre de Moraes numa briga que não envolvia. E sim, o Alexandre de Moraes não estava falando do governo federal até que o governo federal entrasse na jogada, tá? Esse ponto é bem interessante porque ontem eu reagi na minha live, aliás, ontem a minha live deu 12 mil pessoas ao vivo, né? Estamos crescendo, já vamos bater 14, 20, tá? E nesse react que eu tava fazendo, a gente percebeu que Globo foi colocada na parada, todos os influenciadores, Felipe Neto entrou na jogada, entrou todo mundo. E se entrou todo mundo, e se esse todo mundo é meio que administrado pelo governo federal, tá muito claro que há uma espécie de pacto, né, uma espécie de uma aliança entre STF e eles. A questão é que o Elon Musk ele está entrando aí numa seara que ele não conhece muito bem. E na prática o Elon Musk é muito bom de fazer foguetes e fazer todas as coisas que ele faz, mas acho que nem ele com seu QI aproximado de 160, como estimativas colocam, talvez não seja capaz de entender o que é o Brasil. O Brasil é uma loucura, você precisa ter um QI de 250 mil, você precisa ser o Dr. Manhattan pra conseguir entender essa bagaça toda, tá? A bagaça aqui, assim, é complicada, tá? Porque como é que eu vou explicar pro Elon Musk que o cara mais interessado em soltar o Lula em 2019 foi o Bolsonaro? Ele vai falar, what? Ele não vai entender, mas sim, foi o Bolsonaro. Veja, como é que o Elon Musk vai entender a seguinte situação? Ele publicou esse tweet aí, avisando, pô, né, quem tem voto, que são os parlamentares, tem que dar um chute na bunda do Alexandre de Moraes, tem que tirar ele de lá, né, tocar o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele falou isso respondendo o Nicolas. Pois bem, na mesma noite, veja o que o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, disse no Roda Viva quando instado a falar sobre a queda, ou tirar o Xandão, empichar o Xandão. Ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Eu não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. O Elon Musk vai falar, que? Ele tá, vamos dizer, instando os parlamentares a agirem com coragem, e o filho do ex-presidente da República, beneficiário hoje direto dessa briga toda, tá lá falando, não, nada disso.
E o que o Elon Musk diria sobre isso que vocês estão vendo aí na tela? O Bolsonaro hoje fazendo campanha pro irmão do Gilmar Mendes. Numa boa, tá? É difícil explicar, porque pro Elon Musk, tá? E pra gente, vamos dizer, do mundo anglo-saxônico e tal, a política e as relações sociais são um pouco mais simples, né? Elas não são tão cheias de nuances como aqui. Porque aqui as pessoas não têm lado, né? Existem todos os nossos problemas em sermos brasileiros. E aqui, essa mentalidade meio de centrão tá em tudo. Então, se o Elon Musk tentasse entender assim, ó, o Bolsonaro tentou se beneficiar da recuperação dos direitos políticos do Lula e da soltura do Lula, porque ele achava que ia rolar uma polarização, e também isso ajudaria na imagem dele com o STF, pra poder liberar o filho dele, que tava encalacrado com o STF, e ele, Bolsonaro, já cedia pro STF enquanto era presidente. O Musk vai começar, pô, mas é esse o jogo? Os defensores da liberdade são os mesmos caras que alimentaram a mão que tá decepando eles? E como é que ele vai entender que nesse instante o bolsonarismo gosta que outros, né, terceiros, briguem pelas causas deles, mas eles mesmos não brigam, porque eles são covardes? Então, pro Bolsonaro é muito legal que o Elon Musk brigue com o Alexandre de Moraes, mas ele mesmo, Bolsonaro, não quer brigar nada. Até que porque pra ele o lance é a fingição, é o jogo, é tentar chegar num acordo. Nada mais sintomático do que o filho dele, Flávio, tomando as traulitadas que foi tomar lá no Roda Viva. Apanhou, mas igual cachorro lá. Não sabe o que falar, argumenta mal. É um sujeito frágil. Então quando você olha esse cenário, um cara como Elon Musk ficaria confuso. Mas eu volto a colocar, ele nem se tocou no que ele tá se metendo, tá? Porque o Elon Musk acha que existe uma dicotomia entre pessoas que defendem liberdade de expressão, enfrentando um governo e um STF que são inimigos da liberdade de expressão. E não é essa dicotomia. Os beneficiários dessa mesma história, digo bolsonarismo, censuravam e tentavam derrubar perfis inimigos deles. Ora, tentaram retirar inúmeras vezes o perfil do Danilo Gentili do Twitter. O que vocês estão vendo é um post do Danilo relembrando disso. Tentaram tirar um filme do Danilo Gentili da Netflix. E foi o ministério do Bolsonaro. Perseguiram adversários políticos, tentaram derrubar suas partes, tentaram colocá-los na cadeia, como é o caso do que fizeram com o MBL. Então, é um jogo que não tem herói ali. Mas, logicamente, muita gente vai se fazer de herói neste game. Tá? Mas, independente de qualquer coisa, isso precisa ser colocado aqui. A função do Elon Musk nesse jogo, ela é essencial, porque ela está mostrando pro mundo e pros brasileiros o quão ridícula é a nossa situação. A nossa situação, ela é patética. E esse vídeo pretende ser muito completo e eu vou ainda ter ministro do Supremo falando aqui nesse vídeo, pra vocês entenderem, tá? Ela é patética porque está sendo estabelecido um modelo de censura após a crise que havia com o Bolsonaro. É um modelo de censura prévia e um modelo de censura fingida que exige, como o Elon Musk mesmo disse, que as redes sociais venham a público a alegar que estão derrubando perfis por questões de termos de uso, ou seja, por vontade delas, quando elas estavam recebendo uma ordem obscura vindo de tribunais superiores no Brasil. E é isso que o Elon Musk está revelando e ele vai liberar a público. Vamos lembrar, houve um alerta sobre isso, sobre a censura prévia. Esse alerta foi feito pela Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia estava falando o seguinte, olha, prestem bem atenção. Durante as eleições, e eu acho que ela coloca ali a necessidade de um regime especial, um regime excepcional, dado que é uma turma tentando falar que as urnas não funcionam para dar um golpe, que era o que o inquérito do Alexandre de Moraes estava levantando, e era verdade, havia essa tentativa. Pois bem, essa mesma tentativa, ela achava, então, ó, temos que ter uma atuação excepcional aqui, mas que isso se encerre ao final das eleições. E eis o problema de todo mundo que acumula superpoderes. No caso, o Alexandre de Moraes acumulou superpoderes. Ele não quis abandonar os seus poderes excepcionais depois das eleições. Ele manteve e está aumentando. Então nós estamos já em 2024 e nós estamos falando de regulamentação de redes sociais da maneira mais draconiana possível. Este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente
ao segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. E a posição dela é a posição de alguém razoável que falou, ó, isso aqui, cara, eu consigo justificar, ela coloca nesse termo, com base no que tá rolando, mas depois não, que a censura ela tem que ser evitada a todo custo. E ela tá certa. Hoje o projeto de poder do STF se baseia também na censura, tá? E aí a função do Elon Musk é denunciar, e ele tá denunciando e tá jogando esse xadrez. Tá? Nesse xadrez, como o Lula entrou, e agora eu recapitulo o Lula, né? Veja como o Elon Musk joga bem. O Lula mandou tirar o Starlink. O Starlink, pra vocês entenderem, ele oferece internet em qualquer lugar do mundo. Qualquer região do mundo passa a ter internet, porque o Starlink se trata de uma rede de satélites ao redor do globo que conseguem pegar qualquer latitude ou longitude. Então você consegue em qualquer lugar do mundo ter acesso à internet através da Starlink. E ele fechou um contrato com o governo brasileiro permitindo que lugares, por exemplo, na Amazônia, escolas, por exemplo, tenham acesso à internet. E o Lula tirou isso. O Lula é um insano. Agora olha a resposta do Elon Musk. O Elon Musk avisou que, olha, podem tirar o contrato, eu vou oferecer a internet com Starlink para todas as escolas no Brasil. Eu não sei se ele está se referindo realmente a todas ou às escolas da Amazônia que foram abandonadas, mas é uma resposta tão humilhante, porque ele se coloca como alguém hipersuficiente. Tipo, eu não preciso do seu dinheiro, eu vou ajudar porque eu quero. E na prática ele vem se colocando como uma liderança no Brasil. Vejam esse post colocado no Twitter, dizendo que o antigo Twitter, o X, ele está ao lado dos brasileiros nessa luta. Percebam como ele comprou a briga mesmo. E ele faz uma dicotomia entre poder estabelecido e as pessoas, tá? É muito louco, porque nos Estados Unidos o Elon Musk ele vem roubando o protagonismo do próprio Donald Trump. O grande nome da direita nos Estados Unidos não é o Trump. Se olhar direito, é o Elon Musk. E se olhar direito, o Elon Musk é o grande nome global daquilo que a gente chama de direita, mormente no Ocidente. E a sua atuação e suas disputas políticas passam a acontecer não apenas nos Estados Unidos. E ainda ele é sul-africano, né? Vamos lembrar. Elas acontecem em outros lugares. Aqui é mais um exemplo disso. O Elon Musk ele está interferindo aqui e já ele está sendo visto como uma espécie de messias aqui. Porque ele está interferindo na política local, se colocando, fazer com uma posição principiológica correta, de maneira enfática e dura. Conhecendo ele, eu li a biografia dele, escrevi sobre ele. O Elon Musk, ele tem, vamos dizer, certas obsessões. Então, quando ele entra na obsessão dele, ele entra com o modo hiperfoco dele e ele procura chegar em uma determinada solução. Lembremos, a Starship, que é a nave dele que vai para Marte, vai ter outro teste agora, a Starship 29. Vai ter outro teste, assim, ele tá no meio de grandes inovações. A Neuralink faz coisa de um mês, conseguiu fazer um ser humano começar a movimentar pelo pensamento objetos na tela. Ele conseguiu agora um novo autopilot da Tesla, que permite que o carro dele se dirija, e ele vai fazer agora o tal do robotáxi, que é o carro que se dirige como um táxi. O que eu quero dizer, as empresas dele estão produzindo, estão no ápice, e ele está tendo tempo agora de arrumar essas brigas. Porque ele acha essas brigas, vamos dizer, fundamentais, e ele gosta demais dessas brigas. Então, é um sujeito que é obstinado, é obcecado, só que eu volto a colocar pra ele não vai ver esse vídeo, obviamente, ele não sabe onde ele tá se metendo. O bolsonarismo aqui, além de não ser inimigo da liberdade, vai deixar ele sozinho na chuva brigando, que é o que eles sempre fazem. Eles colocam uma turma pra correr o risco, essa turma vai sofrer as consequências, mas ele e Bolsonaro faz o acordo. Então veja só, enquanto o Elon Musk passa a ter sanções contra o X, enquanto o Elon Musk passa a perder o contrato dele com a Starlink e mantém a briga por termos principiológicos, o que o Bolsonaro faz? Campanha pro irmão do Gilmar. O filho dele diz que não vai fazer nada contra Alexandre de Moraes. Ou seja, é o Bolsonaro usando os outros enquanto ele mesmo se protege. Isso é coisa, obviamente, de um filho da puta. O Elon Musk não tá percebendo, não está socando, mas os seus aliados aqui, e novamente, se ele se aliou com um idiota, problema dele, né? Porque realmente não se alia com o Bolsonaro em pleno 2024, ele vai acabar mais perdendo que ganhando. Mas, enfim, o importante é a luta. O importante é expor o Lula como expôs. O importante é expor as entranhas desse jogo como ele tá expondo, tá? E deixando claro, Alexandre de Moraes enfrentou ali, e ele foi necessário, em grande medida, para impedir que o Brasil vivesse um regime golpista tocado pelo Bolsonaro, tá? Um regime ditatorial, porque todo golpe termina em ditadura. Mas o mesmo Alexandre de Moraes
tá se tornando ele próprio um ditador em si, por conta, vamos dizer, da sua volúpia por poder, e achar que, vamos dizer, o enfrentamento a um eterno bolsonarismo permite que ele tenha um eterno inquérito, tá? E assim as coisas se justificam. O papel do Elon Musk é fundamental. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um vídeo bastante complexo, tá? Mas que a gente entenda, ele tá lidando num cenário brasileiro, e cenário brasileiro, a coisa mais comum é a traição e a fingição. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima pra todos vocês.